Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou De Lazari e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol e informação, é aqui. Vamos falar hoje aí do pré-jogo do Corinthians contra o Bahia. Mas antes de falar do pré-jogo do Corinthians contra o Bahia, nós vamos dar uma passada rapidinha na classificação e nos jogos dessa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, para que você fique bem informado aí, tá? Para saber direitinho o que seu time precisa fazer para buscar o título ou para concorrer ali na zona de baixo, fugir dali, né? Então vamos lá. Não se esqueça também, se você gostar da informação, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho de notificações e compartilhe com os amigos e com a família. E caso goste mesmo, dê aquele like maroto aí, tá bom? Então vamos lá. A classificação do campeonato está da seguinte maneira, após terminar os jogos que faltavam, campeonato sem asterisco. Então ficou assim: o Palmeiras está na frente do campeonato com 62 pontos. Aí em segundo lugar o Botafogo com 61. Em terceiro o Flamengo com 60. Em quarto o Grêmio com 59. O Bragantino em quinto com 59. O Atlético Mineiro em sexto, 57, o Atlético Paranaense em sétimo, 51, Fluminense em oitavo com 50, Cuiabá em nono com 47, São Paulo em décimo com 46. Na segunda página, o Fortaleza tem 44 pontos, o Corinthians tem 44 pontos em 12º, o Inter tem 43 em 13º, o Santos 42 em 14º, o Vasco 41 em 15º, o Cruzeiro 41 em 16º. E aí na zona de rebaixamento nós temos o Bahia com 38 pontos em 17º, o Goiás com 35 em 18º, o Coritiba em 19º com 29 e o América com 21, já rebaixado em 20º lugar. De Lazari, quais são os próximos jogos aí dessa rodada? Começa nessa sexta-feira, tá? Você vai entender já porque começa na sexta-feira a rodada. Começa com o jogo Corinthians e Bahia lá na Neoquímica Arena às 21 horas. No sábado, nós teremos dois jogos aí, Atlético Paranaense e Vasco às 19h30, teremos Fluminense e Coritiba às 21 horas. No domingo, teremos às 16 horas Atlético Mineiro e Grêmio e também às 16 horas Botafogo e Santos às 16 horas, no domingo. Continuando os jogos de domingo aí, teremos América e Flamengo às 18h30, teremos São Paulo e Cuiabá às 18h30, teremos também Internacional e Bragantino às 18h30 e Fortaleza e Palmeiras às 18h30. Fecha a rodada na segunda-feira o Goiás contra o Cruzeiro, aí jogo do desespero, tá bom? Então esses jogos. Pegaram todas as informações? Comenta aí pra gente, quem você acha que cai, quem será o campeão? Comenta aí, não perca a oportunidade, hein, de falar conosco aí, porque quem comentar aqui no canal tem uma surpresinha especial aí quando chegarmos em 10 mil inscritos. Eu vou trazer para vocês assim que eu trouxer o vídeo lá do ganhador da camisa dos 1000 inscritos, que foi o Felipe Xavier. A camisa já foi enviada para ele aí. Vamos ver aí se ele recebe lá e manda um vídeo pra gente, tá bom? Vamos falar aí do Corinthians. O Corinthians recebe o Bahia nesta noite, abrindo a 35ª rodada. O jogo será hoje porque amanhã tem a eleição do Corinthians para presidente, né? O André Negrão e o Melo são os concorrentes aí, e amanhã nós saberemos quem será o novo presidente do Corinthians, que já terá mais um problema, tá? O Jadson entrou na justiça, e a justiça deu 15 dias para que o Corinthians pague 10 milhões de reais para o Jadson, tá? Por salários atrasados, rescisão de contrato, multa, essas coisas. Havia um acordo entre Jadson e Corinthians, o Corinthians não cumpriu o acordo do pagamento, o jogador entrou na Câmara Nacional aí pedindo o pagamento e agora o Corinthians tem 15 dias para pagar. Se não pagar, entra no transfer ban e não poderá fazer contratações enquanto não quitar com o Jadson. Tem uma segunda instância aí ainda que pode acontecer um recurso, mas para o Corinthians entrar nessa segunda instância que demora uns 6 meses para pagar, ele já teria que pagar de imediato 2 milhões de reais. E pode ser que daqui um mês saia a decisão e o Corinthians tem que pagar de qualquer forma. Então o Corinthians, em maus lençóis aí, precisa resolver esse problema dessa grana do Jadson aí
para não ter problema para o planejamento do ano de 2024, tá? Agora vamos falar aí do jogo. O jogo de hoje, o Corinthians enfrentou o Bahia já 58 vezes na história, ganhou 27 vezes, empatou 15, perdeu 16 vezes. Jogando em São Paulo, o Corinthians aí tem 30 jogos em São Paulo, não, jogando pelo Brasileiro, o Corinthians tem 30 jogos contra o Bahia, ganhou 10, empatou 9, perdeu 11. A boa notícia para o Corinthians aí é que o Bahia não ganha aqui em São Paulo desde 19 de julho de 2008, quando ganhou no Pacaembu por 1-0, ou seja, a Neoquímica Arena ainda nem existia e o Bahia só ganhou lá em 2008 do Corinthians aqui em São Paulo. O último jogo entre os dois foi 0-0 no primeiro turno, tá? E aí a gente começa a entender um pouquinho como é que tá essa briga. Os dois brigam na tabela na parte de baixo. O Corinthians está em 12º com 44 pontos. O Bahia está em 17º com 38 pontos. Os dois ali complicados, mais complicado o Bahia. O Corinthians corre risco, mas só risco matemático aí, dificilmente, a não ser que hoje perca esse jogo e se complique no campeonato aí, a depender dos outros resultados. Bruno Mendes, Caetano e Juan Oliveira estão suspensos. O Bruno Mendes que foi expulso, os outros dois por conta de 3 amarelos. O Bahia, por sua conta, né? Conta com o retorno de Camilo Cândido. O Everaldo está suspenso, não joga, no seu lugar deve jogar Rafael Ratão, tá bom? Então vamos ver como serão as escalações de Corinthians e Bahia para esse jogo. O Corinthians deve vir aí de Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo, Fábio Santos, Michael, Moscardo, Juliano, Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. O Bahia deve vir aí com Marcos Felipe, Cano, Vitor Hugo, Rezende, Gilberto, Acevedo, Tassiano, Cauli, Camilo Cândido, Biel e Rafael Ratão. Quem apita a partida, de Lazari? Apita a partida Marcelo de Lima Henrique, nas bandeiras Nailton Júnior de Souza e Vitor Hugo Imazo. No VAR, Paulo Ramon Gonçalves, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Informações fresquinhas para vocês aí dessa rodada. Do jogo começa hoje, teremos live, tá? Do jogo do Corinthians aí. Após o jogo do Corinthians, aí com uma live para vocês aqui, para nós comentarmos como foi o jogo, como não foi, a atuação da arbitragem, a atuação dos times, os riscos aí na tabela e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, compartilhe com os amigos, com a família. Não se esqueça, inscreva-se e acione o sininho de notificações. Em breve uma promoção quando chegarmos aos 10 mil inscritos. Um abraço!